Seja bem-vindo a mais uma aula da série Dominando os Verbos em Japonês. E nessa aula a gente vai falar do verbo que normalmente é traduzido como usar, utilizar. É um verbo simples, que não tem muito segredo não. Vamos ver aqui quais as partículas que normalmente aparecem com ele, que tipo de situação ele é usado. Vamos ter frases simples, elas vão crescendo no grau de complexidade. Primeiro, para você entender o uso mais básico dele, né? Temos essa frase aqui, ó. Kore o tsukau. Kore o tsukau. A gente tem aqui a palavra kore, que significa isto, né? Normalmente um objeto, alguma coisa que está sendo referenciada perto de quem fala. Depois nós temos a partícula o. E depois nós temos o verbo propriamente dito, usar. Então, quem usa, usa alguma coisa. A coisa que está sendo referenciada, que vai ser usada, vem com a partícula o. Né? Então, usar isto, usar a escova de dente, usar o carro, sempre essa coisa que é usada vai vir com a partícula o. Nesse caso, dá para entender perfeitamente quem conhece o conceito de objeto direto. Né? Então, quem usa, usa alguma coisa. A coisa que ele usa vem com a partícula o. Outro exemplo aqui, agora trocando o kore por uma palavra propriamente dita. Te o tsukau, usar as mãos. Então vamos supor que está falando sobre use as mãos para mexer a massa do bolo, né? Então te o tsukau, te significa mão, temos novamente a partícula o e o verbo aqui na forma de dicionário sem nenhuma flexão. Depois outro exemplo aqui, usar um programa de computador, um software. Softo, softo o tsukau, utilizar um software. Temos novamente a partícula o e essa palavra softo significa, é uma abreviação, né, de software, que é um programa de computador. Usar energia, né, indo para coisas um pouco mais menos palpáveis, menos físicas, né? Energi o tsukau, usar a energia. Energi significa energia, essa palavra aqui, ó. Energi, tem um prolongamento aqui. E aí temos aqui a partícula o. Mais dois exemplos simples para ver o tipo de palavra que é usada, né? Chikara o tsukau. Chikara significa força, formada por esse kanji aqui que parece a letra K do katakana. Então, chikara o tsukau, usar a força, beleza? E por último aqui, das frases mais simples, uma expressão que significa prestar atenção em alguma coisa, levar em consideração um ponto para tomar uma decisão, que é assim, ó, ki o tsukau. Temos aqui a partícula o. E teoricamente seria alguma coisa assim, usar o espírito, usar a alma, usar a energia, né? Esse ki, esse kanji aqui, é um termo bem abstrato. Muitas vezes ele aparece traduzido como a mente ou o espírito, a alma, né? O foco que você tem, a atenção que você coloca nas coisas. É um conceito mais abstrato, não é físico, né? E aí existe essa expressão que literalmente está falando usar o ki. Aí ó, quem assiste Dragon Ball, usar o ki, né? Não lembro se na versão japonesa fala exatamente com o verbo tsukau, depois posso dar uma olhada, mas essa expressão aqui, ó, ki o tsukau, usar o ki, ela acaba tendo esse sentido de prestar atenção em alguma coisa, levar em consideração, ok? Agora sim, vamos para algumas frases diferentes, onde vai aparecer esse verbo com outras flexões. Temos essa aqui, ó. Kono coupon, mada tsukaeru kana? Será que ainda dá para usar este cupom? Então a gente começa aqui com kono, que significa este. Aí temos aqui coupon, que é um cupom, tipo um cupom de desconto, um cupom de um brinde, né? Que você pode ganhar numa loja, numa revista, alguma coisa do tipo. Aí ele colocou uma vírgula para dar uma pausa, está falando, ó, kono coupon, presta atenção. Mada tsukaeru kana? Ainda dá para usar? Temos aqui a palavra mada, que significa ainda, né? E aqui nós temos tsukaeru, que significa poder utilizar, ser possível usar. Isso aqui é o verbo tsukau na forma potencial. A forma potencial dos verbos dá a ideia de que é possível realizar aquilo. Tem permissão para fazer aquilo, pode fazer aquilo. E aí ele está justamente perguntando se ele pode ainda usar esse cupom. É possível ainda usar esse cupom. Então o verbo tsukau na forma potencial fica
Tsukaeru. Isso vale para todo verbo terminado em u. Você muda para e coloca o ru, né? Por exemplo, yu, que vai ter uma aula só sobre ele ainda, na forma potencial, fica, usando a regrinha aqui, pensa um pouquinho como que fica, ele termina em u. Então vai ficar ieru. Da ideia de poder dizer, poder falar, né? Esse verbo significa dizer, falar. Então, todo verbo terminado em u, você consegue passar para a forma potencial com essa regrinha aqui, ok? Então temos aqui, ó, tsukaeru, e aqui temos duas partículas. Primeiro nós temos a partícula ka, que dá a ideia de dúvida, né? Então quando ele fala tsukaeru ka, ele está deixando claro que ele não sabe se pode usar ou não. Muita gente no começo, e é até saudável explicar para o iniciante dessa forma, associa essa partícula como pergunta, né? Ela não necessariamente é uma pergunta, ela indica que existe uma dúvida ali. E indica que aquela informação não está concluída, assim, no sentido de a pessoa não sabe se aquilo é verdade ou não é. É uma partícula de dúvida, né? E aí, quando você está fazendo uma pergunta, você usa a partícula de dúvida. Só que você perguntar só desse jeito, tipo, Mada tsukaeru ka? Você está sendo um pouco grosso. Tipo, e aí, dá para usar ou não? Né? Tá sendo um pouco mal educado, então toma cuidado. Só que aqui ele está falando consigo mesmo, porque ele tem esse na no final, que é uma partícula de fim de frase, ela dá sentimento para a frase, né? No japonês a gente tem partículas de fim de frase que elas dão um certo sentimento para a frase, do tipo a pessoa está reclamando, ou ela está sendo assertiva, ou ela está sendo energética, né? Você vai pegando essas partículas à medida que você tem contato. E quando a gente junta essa de dúvida com esse na, e fala nessa tonalidade aqui, ó, tsukaeru kana, você está meio que falando consigo mesmo. Você pode até estar falando isso, verbalizando para o outro escutar, mas não está sendo educado porque isso é uma pergunta para si mesmo. E claro, ele vai ver que você está com essa dúvida, vai querer te ajudar e vai responder se ele souber, ok? Então, ó, para finalizar, kono cupom mada tsukaeru kana? Será que ainda dá para usar esse cupom? Essa junção, né, do ka com o na dá essa ideia de será que, né? A gente meio que fala assim em português, né? Será que é possível fazer tal coisa? Ok? Vamos para a próxima. Kono senzai o tsukatte mite kudasai. Experimente usar este detergente. Kono senzai o tsukatte mite kudasai. Então nós temos aqui novamente o kono, que significa este, e aí temos a palavra senzai, que significa detergente, né? Líquido para lavar coisas. Aí temos a partícula o, porque é ele que está sendo usado. E aqui temos tsukatte mite kudasai. E a gente traduziu como experimente usar. O que está acontecendo aqui é que nós temos o verbo tsukau e ele está na estrutura te miru mais estrutura te kudasai. A estrutura te miru dá a ideia de experimentar fazer a ação, tentar fazer a ação e ver qual que é o resultado. Para fazer ela, você passa o verbo para a forma te, então tsukau, tsukatte, né? Vou até fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Ó, tsukau na forma te fica tsukatte. Isso vale para todos os verbos terminados em u. Você coloca o tsu pequeno e coloca o te. Então, seguindo o mesmo exemplo, o verbo ir na forma te fica, pensa aí como que fica, vai ficar ite. Assim, ó. Né? Isso vale para todo verbo terminado em u. Para usar essa estrutura, a te miru, que dá a ideia de experimentar, você passa ele para a forma te e coloca o miru. Então aqui vai ficar tsukatte miru. Isso acaba tendo o sentido de experimentar fazer, né? Tentar fazer, fazer e ver o resultado. O verbo miru, na sua essência, não significa ver. Então é isso que a estrutura diz. Você faz e vê, né? Você faz a ação e vê o resultado. Ou seja, você tenta. Quando você tenta, quando você experimenta, não é isso que acontece? Você faz a ação e vê o resultado para ver se dá certo ou não. Essa é a lógica por trás.
E aí depois temos a estrutura te kudasai, que dá a ideia de pedido. Ele está pedindo para a pessoa fazer. E aí ele vai ser aplicado ao final aqui, né? Ao miru. Então vai ficar assim, ó. Tsukate mite kudasai. Que aí dá a ideia de experimente usar. Aqui eu falei fazer, né? É usar. Experimente usar. Pode pôr um por favor aqui, porque o kudasai acaba tendo essa conotação, né? Então, para finalizar, ó, kono senzai o tsukate mite kudasai. Experimente usar este detergente. Beleza? Vamos lá, mais uma. Tokyo kara Osaka e iku ni wa Shinkansen o tsukatara ii yo. Para ir de Tóquio até Osaka, é bom usar o trem-bala. Aqui uma pessoa está dando uma recomendação para outra, né? Está dando uma sugestão da melhor forma de fazer. Então temos aqui, ó, Tóquio significa Tóquio, cidade de Tóquio. Temos aqui a partícula kara, que significa a partir de, o ponto de partida. Temos Osaka, que significa Osaka, que é outra cidade. Aí temos aqui a partícula e, que indica o destino de um verbo de movimento. E aí temos aqui iku, que significa ir. Então, com o verbo iku, você pode usar a partícula e para indicar para onde vai. Tokyo kara Osaka e iku. Aí temos aqui a partícula ni, junto com a partícula wa. Quando você tem essas duas, e aqui você tem um verbo na forma de dicionário, ele acaba dando essa ideia de para fazer a ação. Ou seja, de modo que isso aconteça, para isso ser verdade, você precisa fazer isso. Tá? Para que isso aconteça, faça isso. Ok? E aí temos aqui, ó, Shinkansen o tsukatara ii yo. É bom usar o trem-bala. Temos aqui Shinkansen, que significa trem-bala. Tá? É o trem de alta velocidade que tem no Japão, essa é a palavra para ele, Shinkansen. Aí temos aqui a partícula o, que está conversando com o verbo tsukau, né? Que significa usar. E aí ele está dando uma recomendação, né? É bom usar, é recomendável usar. O que está acontecendo aqui? A gente tem a forma tará dos verbos. É uma estrutura também. Isso traz o sentido de condição ou ao fazer a ação. Então, se eu falar tsukatara, eu estou falando ao fazer, ou se, ou ao usar. Não sei por que eu estou trocando com fazer. Ao usar, se usar, quando usar. Quando isso acontecer, vai acontecer a consequência, né? E aí ela é usada quando eu quero dar essas recomendações unindo com o adjetivo i, que significa bom. Então isso acaba tendo uma ideia de assim, ó, se usar, dá bom. Se usar é bom, né? Tsukatara i, se usar, tá bom. Ou seja, é bom usar, é recomendável usar. É uma forma que os japoneses têm de fazer recomendação. Se fizer isso, dá certo. Se fizer isso, é bom, né? Então, tsukatara i, tudo bem usar, se usar vai dar bom. É recomendável usar, é bom usar. E no final, temos a partícula yo, que é uma partícula de fim de frase. Ela deixa a frase um pouco mais exclamativa, um pouco mais assertiva, tá? Quando você está dando uma orientação para a pessoa, tipo, é meio assim, estou falando meio que é óbvio que é isso daí, vem bastante a partícula yo no fim das frases. E nossa última frase aqui, com esse verbo, você vê que nessas aulas se aprende muito mais do que o próprio verbo, né? O verbo é meio que uma desculpa para a gente ter várias frases e trabalhar estruturas e várias explicações. Então a frase está aqui, ó. ATM no jisai no tsukaikata no rei o agemasu. Mais uma vez. ATM no jisai no tsukaikata no rei o agemasu. Vou dar um exemplo do uso na prática do caixa eletrônico. Começamos com aqui, ó, ATM, que significa caixa eletrônico, onde você saca dinheiro, tá? ATM é a leitura de cada uma dessas letras em japonês, que é derivado do inglês. Então, ATM. Partícula no.
Aí temos aqui essa palavra jisai. Ó, jisai. Ela significa na prática, na verdade, de modo real, por assim dizer, né? Prático. Aí temos novamente a partícula no. Aí nós temos aqui, ó, tsukaikata, que aqui é onde está o verbo que a gente está estudando. E aqui nessa frase ele não aparece como verbo. Isso é legal, porque todos os verbos, praticamente todos, você pode fazer isso daqui e fica bem legal. Quer ver? A gente tem aqui, ó, tsukau, que significa usar. Não sei porque que a fonte ficou diferente aqui. Pronto. Tsukau significa usar. Esse verbo na forma mas fica tsukaimasu, né? Ele fica formal. Quando a gente passa um verbo para a forma mas, se a gente tirar o mas, a gente tem o que é chamado de radical da forma mas. Não que você pensa nisso na hora que você está montando suas frases, isso aqui é para te ajudar a entender. Então sempre que eu falar radical da forma mas, se você entender que é isso aqui, vai facilitar você compreender o conteúdo. Lógico que na hora que você está falando, a palavra tem que vir naturalmente. E ela vem naturalmente através do contato com o idioma, da repetição e tudo mais. Mas vamos lá. Então temos aqui, ó, tsukai. Se eu somar a isso, essa palavra aqui, ou esse kanji, esse termo, kata, fica tsukai kata. Significa forma de usar, ou maneira de usar. Tá? Esse kanji aqui, ele tem um sentido muito de direção, né? Tipo sentido. Então é meio que a direção de uso, a forma de usar. E o legal é que isso vale para muitos verbos. Por exemplo, se eu tenho hanashimasu, já vou pôr na forma mas, tá? Para ficar mais rápido. Hanashimasu significa falar. Tira o mas, kata. Fica hanashikata. Tô falando forma de falar. Tipo, anohito no hanashikata. A forma de falar daquela pessoa é grotesca, ou é polida, é legal, né? Ou outro verbo, tsukuru, que significa fazer, tsukurimasu, tira o mas, tsukurikata, forma de fazer, forma de criar, forma de produzir, tá? Isso é legal porque funciona para muitos verbos, tá? E aí se você conhecer o verbo e conhecer esse padrão aqui, assim que ele aparecer pela primeira vez, você já vai entender, ok? Continuando aqui. ATM no jisai no tsukaikata no re. Essa palavra aqui, ó, re, significa exemplo. Cadê o kanji? Aqui. E agora sim parou de ter partícula no. Então, ó, é o exemplo que pertence à forma de usar, ou seja, o exemplo da forma de uso na prática do caixa eletrônico. ATM no jisai no tsukaikata no re. Aí nós temos aqui a partícula o e terminamos com agemasu. Esse aqui é o verbo ageru, que significa dar alguma coisa para alguém. Fazer uma ação em prol de outra pessoa. E existe até a estrutura te ageru, que é quando você faz a ação em prol de alguém. Então, e aqui ele está na forma mas, né? Agemasu. Então eu vou dar um exemplo da forma de uso na prática do caixa eletrônico. ATM no jisai no tsukaikata no rei o agemasu. Vou dar um exemplo do uso na prática do caixa eletrônico. Essa foi a nossa aula com o verbo tsukau, usar. Se você tem alguma dúvida sobre ele, deixa um comentário e a gente se vê nas próximas aulas. Bons estudos para você. Tchau, tchau.